Olá meus queridos, mais um vídeo aqui. Hoje eu vou fazer um comentário de uma obra. Eu posso dizer que é uma das obras mais complexas que eu já li. E eu vou aqui falar sobre a obra, vou fazer o comentário da obra, a resenha. E aí eu vou basear em alguns estudos que eu fiz da obra. Então, além de eu ter lido a obra, eu fiz alguns estudos, a leitura de alguns artigos, para que eu pudesse fazer o comentário dessa obra, não baseando apenas no meu entendimento, para que eu não pudesse falar besteira, uma vez que é uma obra muito complexa. Então vamos para o livro. O livro do qual hoje eu vou falar dele, o comentário do qual hoje eu vou falar, é o livro Nietzsche, Aurora. E antes de eu entrar no texto, antes de eu fazer o comentário, antes de eu falar dele, por que ele é importante, por que ele no mundo acadêmico, universo acadêmico, ele assume essa posição de importância, eu quero fazer um levantamento técnico do livro. Primeiramente, o livro Aurora, ele foi publicado pela primeira vez em 1881. O autor dele é Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ele nasceu na Alemanha em 1844 e faleceu em 1900. Ao longo da carreira, Nietzsche teve algumas influências de pensadores como Schopenhauer e outros mais, e tantos outros que o influenciou, mas que ele, através das suas obras, fez críticas a eles, como Platão, Descartes, Emmanuel Kant, dentre outros. E houve também aqueles pensadores que vieram depois dele, que o Nietzsche influenciou, como Freud, o Foucault, o Jung e outros mais aqui. O Nietzsche foi poeta, ele foi filósofo, ele foi um compositor prussiano. O Nietzsche foi aquele que fez altas críticas à sociedade, à ciência contemporânea, à filosofia, à religião, aos costumes, à moralidade. Ele organizou isso em textos. E um desses textos, que no caso é o texto que eu vou falar dele hoje, é a Aurora, do Nietzsche. Eu fiz uma pesquisa e aí nessa pesquisa eu vi que o Nietzsche escreveu 14 livros e de acordo com a cronologia dessas obras, Aurora é o 5º livro do Nietzsche. Devido à importância de Aurora ter no mundo acadêmico, o que faz com que ela seja tida como uma obra de transição do pensamento nietzschiano, eu vou apresentar aqui nesse vídeo alguns aspectos dessa obra para que possamos compreendê-la melhor. Primeiro vamos falar um pouco do tema, vamos falar do que a obra se trata. Então nós temos aqui a obra Aurora. Quando nós abrimos o livro aqui, na contracapa, nós percebemos reflexões sobre os preconceitos morais. Então, nesta obra, o Nietzsche ele faz uma crítica profunda à moralidade. Então, ele critica a moralidade, ele critica costumes, ele critica valores. O ponto central dele aqui é criticar a moralidade. Quando nós entramos aqui no corpo da obra, nós percebemos Quando nós entramos aqui no corpo da obra, nós percebemos esses textos pequenos, enumerados, e isso chama aforismos, porque esta obra ela é organizada em aforismos. Esses aforismos, eles desobedecem às regras da linearidade. E eu usei a palavra desobedece aqui porque eu acho que é o termo que mais melhor aplica aqui a esse contexto. Então ele desobedece essa linearidade. Mas por desobedecer essa linearidade, isso não é quesito para que dificulta a nossa compreensão, uma vez que esta obra não é uma obra para ser lida, uma obra para que uma obra de entretenimento, trata-se de uma obra de estudos. Então tem os aforismos e esses aforismos eles estão organizados no livro de acordo com o livro. São 5 partes que o Nietzsche dá o nome de livros. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. Os aforismos, como eu falei, eles não obedecem essa linearidade
mas não dificultar a nossa compreensão. Tanto que o Nietzsche aqui, no Aforismo 454, ele fala como é que esse livro é para ser lido. E ele fala o seguinte, que eu vou ler. Esse é um livro que não foi feito para ser lido apressadamente, de ponta a ponta, nem para ser lido em alta voz. Deve ser aberto muitas vezes, especialmente durante um passeio ou uma viagem. É preciso poder mergulhar nele, depois olhar para os lados e não encontrar mais nada de usual em torno de si. Então é um livro que é para ser lido devagar, é um livro que é para ser lido e observar as coisas que estão em volta da gente, as quais o Nietzsche aqui faz a crítica, para que busquemos respostas a elas. Para finalizar aqui a parte da estrutura, o total de aforismos será de 575. Agora, o tema central aqui, que é a questão da moralidade, que o Nietzsche faz a crítica. Para fazer isso, ele faz uma crítica à religião, aos costumes das pessoas em relação à religião que elas professam, e a religião que o Nietzsche escolhe aqui para falar dela, para fazer análise dela, é o cristianismo. E aí ele retoma, ele faz uma revisita à Grécia Antiga, lá nos primórdios de Sócrates, para que ele possa construir aí onde ele vai construir o seu pensamento de crítica na moralidade absoluta. O que o Nietzsche fala aqui da questão das questões morais, já que o cristianismo aproveita muitas questões dos gregos para compor os seus pensamentos, segundo ele aqui e segundo algumas teorias, o cristianismo pega emprestado alguns tópicos para compor para organizar a sua teologia. Há alguns pontos que ele fala da questão do pecado. Há características comportamentais lá na Grécia que essas civilizações não viam como uma coisa negativa, como o cristianismo já institui como pecado. Por exemplo, a gente pode falar da astúcia, ganância, dissimulação, que os deuses aplaudiam certos feitos dos seres humanos quando eles faziam uso dessas questões para conseguir aquilo que eles procuravam. No caso dos atletas, lá tinha muitos atletas, as questões esportivas, que eles faziam uso dessas características para conseguir. O poeta Homero, que compôs lá a obra Odisseia, em que Ulisses, o protagonista, ele dessas características, astúcia, dissimulação, ambição, para vencer os desafios e chegar à sua jornada. Enquanto que no cristianismo, as pessoas que possuíam essas características eram tidas como pessoas pecaminosas. Nietzsche também ele fala sobre a felicidade. Para ele, a felicidade não está ligada à moralidade. Ou seja, os costumes, os valores, a moral não era base, não era fonte para a felicidade. Uma vez que a moralidade é uma questão que é colocada na sociedade para transformar o comportamento das pessoas, transformando esse comportamento em uma coisa homogênea. Ou seja, para Nietzsche a moralidade pressupõe controle das pessoas, controlar as pessoas. Para ele isso não era uma questão de felicidade. Outro ponto que o Nietzsche faz uma crítica aqui na obra dele é a questão do trabalho. As pessoas querem trabalhar e querem conseguir enriquecer. A crítica que ele faz aqui é sobre a maneira como o trabalho era visto. Antigamente o trabalho era visto como uma coisa desonrosa. Principalmente para os nobres era um desonroso trabalhar. Com o passar do tempo, não trabalhar tornou-se desonroso. Ou seja, as pessoas que eram vistas no ócio eram mal vistas pelos seus pares. Houve essa mudança nas questões do trabalho. Isso foi por causa da ascensão da economia de mercado, quando as pessoas passaram a buscar o trabalho e se enriquecer, uma vez que na sociedade o poder tornou-se sinônimo de poder social. Então ter patrimônio era sinônimo de controle de riqueza.
as pessoas elas buscaram riquezas, e quando conseguiam as riquezas elas não paravam de buscar, e fazia isso até usando processos ilegais, meios ilegais para conseguir. E aí as pessoas, o Nietzsche falando aqui sobre isso, ele usa o tema ânsia de poder, que resulta na sua ferramenta filosófica de grande importância, que é a vontade de poder que está no ser humano, que molda o caráter delas, que molda a ação delas. Por que fazemos o que fazemos? As ações que nós empreendemos para conseguir o que nós queremos se resume na questão do poder, ou seja, nós queremos ascender. E aí eu quero ler aqui um aforismo que o Nietzsche fala sobre isso, é o aforismo 308. O título é nobre não se dedicar ao comércio. Então, mais uma vez, lendo aqui o subtítulo, é nobre não se dedicar ao comércio. Não vender a própria virtude, senão pelo preço mais alto, ou mesmo se entregar à usura com ela, como professor, funcionário ou artista, é o que faz do talento e do gênio um negócio de merceeiro. Perdão pelo barulho. Deve-se vigiar para não querer ser hábil com a própria sabedoria. Então, aqui para finalizar o pensamento de Nietzsche, uma obra muito complexa de ler. Eu confesso que eu vou ler mais algumas vezes, e espero que, se você gostou desse vídeo, eu quero o seu like, o seu comentário, e quero que você se inscreva aqui no canal. Aí eu quero finalizar aqui, eu quero ler esse aforismo, que é um dos que eu gostei muito, que é o 317, o juízo da tarde. Aquele que reflete sobre sua obra do dia ou da vida, quando chegou ao fim e está cansado, se entrega geralmente às considerações melancólicas, mas não se deve dar importância ao dia nem à vida, mas ao cansaço. Em plena atividade criadora, não tomamos geralmente tempo para julgar a vida e a existência, e menos ainda em pleno prazer. Mas se acaso nos detemos um dia, deixamos de dar razão àquele que expirou o sétimo dia e o repouso para achar muito bom tudo que existe. Ele deixou passar o melhor momento.